Falar com Vinícius Lumertz, que ele é secretário estadual de turismo. Ele fala sobre a flexibilização na área do turismo. Bem-vindo, secretário, ao Jornal da Rede Alesp, nesse momento tão importante que o Estado de São Paulo vive de flexibilização. Qual é a análise do senhor nesse momento para o turismo? O momento agora é de retomada segura, planejada, né, no Plano de São Paulo, que ele caminha para e passo com o grupo de contingência composto pelos epidemiologistas, infectologistas, que fazem desse plano em São Paulo um plano racional, né, um plano inteligente. São vários itens que são analisados periodicamente, acho que todos ligados à questão da saúde, né, desde os piores, que são os óbitos, mas as internações, os fatores de transmissão, e ao mesmo tempo se permitem os graus de liberação da economia compatíveis, né? Então, o que nós vimos na prática, no caso do turismo, é que o turismo parou 95% na trava de abril, maio, e ele vem retornando. Hoje nós estamos em 40% de movimentação, e internacionalmente isso varia de país para país. Londres está completamente fechado. Nós não tivemos o pior dos mundos em São Paulo, nós não tivemos nada parecido com o que houve em Nova York, onde houve uma quebra do sistema de saúde, né, uma coisa inesperada, e assim nós vamos manejando. Nós esperamos estar no final do ano com um turismo aéreo no Brasil, de forma geral, em 65%, 70%, nós esperamos. E a expectativa é de que o turismo seja interno em São Paulo esse ano, e isso continue durante muito tempo, um turismo 75% interno, né? E o que para São Paulo é uma chance, é uma oportunidade, porque nós temos as duas coisas, nós temos aqui destinos e temos turistas. E isso permite, a médio e longo prazo, imaginar que esse momento pudesse ser aproveitado para... Estamos com um probleminha de conexão, né, Julie? E a gente está falando com o secretário estadual de turismo, Vinícius Lumertz, e ele falando, esse dado importante que ele está trazendo para a gente, né, que nesse pós-pandemia, de 60% a 70% é do turismo interno, que a gente chama aqui no estado de São Paulo mesmo. Secretário, agora o senhor nos ouve? Sim. Perfeito. Então, continuando a sua explanação, falando justamente desse momento aqui no estado de São Paulo. Isso é natural, são os famosos corredores, né, as bolhas, né? Isso está acontecendo em vários lugares do mundo. A proximidade ela passou a ser um elemento determinante por uma questão de segurança. Outro fator também é o grau de segurança percebido na oferta do destino, né? Se os hotéis estão com patamares de cuidados, enfim, se aquela sociedade se preocupa, e que é o caso aqui em São Paulo. Nós estamos vendo que os destinos turísticos estão muito arrumados nesse sentido. Mesmo aqui em São Paulo, a gente vê os restaurantes que estão abertos durante o dia, e nós esperamos poder abrir na fase seguinte, abrir também à noite. E a gente percebe que os donos, os funcionários estão mais preocupados até do que os clientes. Então, desse desenho do que seria um novo normal, ele começa a surgir, ele vai aparecendo, com essas mudanças, né? Com o aumento de UTIs, né? O aumento de UTIs no estado de São Paulo dobrou e está indo para triplicar. Isso é que permite nós podermos sair na rua, né? Tirarmos o fantasma de que, ficando doente, tem que morrer em casa. Isso aconteceu na Itália, não aconteceu no Brasil, né? Então, nós estamos manejando bem uma crise, nós precisamos de mais recursos para as empresas, estamos levando recursos para as empresas, mas precisa mais. Depois se resolve o problema da inflação. O governo federal tem que imprimir, não tem muita solução até que esse novo normal se desenhe. No nosso caso, em São Paulo, tem a vacina, uma vacina autônoma, uma vacina que nos permita não só ter a vacina, produzir a vacina, que é o caso do Butantan. E na reunião de ontem com os empresários, nós vimos as doações que permitirão a construção da parte de fabricação. Então, nós não estamos mais naquela escuridão de abril, maio, né? Nós estamos agora numa clareira, nós já conseguimos enxergar muita coisa. E isso só se faz com gestão, não tem alternativa. Você não pode chutar as coisas, né? Você tem que descobrir as coisas e manejar, né? Gerência, gerir é medir, não existe gestão sem medição.
né? E o Estado está medindo bem. É duro, né? Não é uma situação fácil, mas nós estamos conseguindo. E nós fomos bem-sucedidos com até a vacina, que poderá ser esse ano, poderá ser no início do ano que vem. Nós estaremos gerenciando uma realidade que não precisaria, talvez, voltar atrás, que seria pior que está acontecendo em alguns países. Nós íamos marchando e íamos saindo do calor, né, e podendo olhar para frente, observando o que está acontecendo no verão europeu e o verão americano, imaginar que nós tivéssemos, então, uma recuperação no nosso verão aqui para voltar essa economia que no ano passado cresceu muito, cresceu 50 mil empregos, cresceu 5,3%, 700 voos diários a mais. Nós fizemos uma maior campanha de publicidade, o turismo estava decolando, inclusive internacionalmente, foi o maior crescimento de buscas do Google Search do mundo foi São Paulo. Então, era um bom momento, vamos retornar a esse bom momento, é parte da vida. E agora precisamos aprender com isso para não sermos mais pegos de surpresa. Nós temos que não temos direito de nos surpreender daqui para frente. Secretário, bom dia. Quem está falando é Lilian, tudo bem? Oi, Lilian. A gente sabe que o setor de turismo foi os que teve mais impacto, né, nesse momento de pandemia. Minha pergunta para o senhor seria, agora nesse segundo semestre, você já tem conhecimento, as pessoas já estão procurando o setor de turismo para poder fazer esse turismo interno dentro do estado de São Paulo? Porque sabemos que dentro de São Paulo existe muito hotel, existem, né, muitos hotéis, e o turismo é bem forte aqui em São Paulo também. E a gente sempre está acompanhando, né, em redes sociais, que os hotéis e os setores, né, locais estão já preparados para receber as pessoas. Como é que está sendo? Já está havendo a procura das pessoas para esse turismo no segundo semestre? Sim, os protocolos foram estabelecidos. Agora, cada região tem sido mais ou menos rigorosa na aplicação dos protocolos, e há casos de municípios em São Paulo que não tem lugar mais nos hotéis nos finais de semana, né? Porque quem ia para Nova York, ou sei lá, para Miami, ou mesmo para o Nordeste ou para o Sul do Brasil, está ficando em São Paulo, né? Então, eu tenho relatos aí, tenho conversado com as agências de viagem, que existem casos aí de não ter mais lugar mesmo, e isso é um bom sinal, dentro dos protocolos, porque tem lugares que o hotel não está funcionando a 100%, né? 50%, 40%, 20%, né? Mas são sinais de que a demanda é uma demanda que vai sendo liberada aí à medida que as pessoas vão sentindo mais segurança. E o faseamento também, porque tem municípios em regiões que estão na fase vermelha ou na fase laranja. Então, mesmo que o hotel esteja operando, e nós nunca obrigamos os hotéis a fechar, quando se sai do hotel, vai-se no centro da cidade, não tem um restaurante. Então, a experiência não é completa. As pessoas já estão conscientes disso, então elas viajam mesmo considerando que a experiência é uma experiência incompleta. Mas estão saindo de casa, né, o que hoje é um prêmio para quem ficou em afastamento, em isolamento durante muito tempo. Então, essa tendência, eu tenho conversado com as agências de viagens, ela é uma tendência crescente. Nada no turismo vai ser abrupto daqui para frente. Todo o crescimento vai ser paulatino, com segurança e aprendizado, né? De um lado, da retomada do turismo. Agora, existem premissas que têm que mudar. Nós temos que ter uma visão, por exemplo, da saúde, que a saúde, que sempre foi um problema, sempre uma prioridade nas eleições, a gente vê isso, mas agora a saúde tem mais um atributo, né? Não só de ser a grande resposta social que as pessoas estão buscando, mas também ela é uma garantia da questão social do emprego, né? Então, uma região que não tiver um incremento daqui para frente, uma região, porque como nós estamos trabalhando com diretorias regionais de saúde, se uma região que tem hospitais, que sejam regionais ou municipais, e ela não tiver uma gestão de amplitude, de capacidade de flexibilidade de atendimento de saúde, como nós não sabemos o que vai acontecer com o vírus, porque o vírus tem acontecido a cada 4 anos, SARS, MERS, não sabemos o futuro, mesmo com vacina, o novo normal passa por nós termos uma sociedade que construa, não só o governo, a sociedade e governo municipal e governo estadual, alternativas, como, por exemplo,
imaginar que se empresários de uma região doem UTIs, por exemplo, equipamentos médicos estruturantes, né, eles poderiam ter desconto de ICMS, é um exemplo. Isso é forma nova de pensar um novo normal. Por quê? Porque se houver um problema lá na frente, a região não cai do azul para o vermelho, ela cai do azul para o verde ou para o amarelo, continua operando, né? Aí o prejuízo é muito menor. Então você tem que pensar no novo normal com um novo quebra-cabeça. Ele vai ser diferente. O novo normal não é só andar de máscara. O novo normal é estruturar tudo para a contingência, e entendendo que a contingência ela é viral, né? Ela tem um perfil mutante, né? E que a solução final não existe. Existem boas soluções para algum tempo, mas nós temos que nos preparar para um outro tipo de mundo. O novo normal, ele é diferente nesse aspecto. Nós temos que nos adaptar. Então, assim, não é como a Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas pararam de viajar porque tudo foi bombardeado, as coisas continuam, estão aí. Nós precisamos o recurso financeiro e econômico, o novo modelo de operação e entender que hábitos mudam, né? Antes as pessoas não passavam no raio-x, antes do 11 de setembro. Né? De repente tiveram que ser revistadas, né? Então, hábitos mudam. Havia um tempo que as pessoas fumavam dentro de avião. Isso mudou, né? Então, nós, seres humanos, nos adaptamos, né? A tecnologia vai nos ajudar. O esforço não é só na vacina. Testes ficarão cada vez mais rápidos. Então, por exemplo, agora na Inglaterra, os ingleses estão em choque com os espanhóis, porque estão dizendo para os ingleses, olha, para os cidadãos ingleses, se vocês forem à Espanha, quando voltar tem que ter 14 dias de quarentena. Bom, isso é ruim para o turismo. Melhor seria, todos serão testados na volta, ou no embarque, ou na chegada. Então, você precisa mudar o novo normal mais rápido. Testes mais rápidos, soluções diferentes, né? Mudanças para fazer a adaptação. Se nós acharmos que vamos voltar exatamente ao que era, nós estamos cometendo 2 erros. Primeiro, isso não vai acontecer, porque as coisas mudaram. Segundo, nós podemos ficar melhores do que antes, principalmente no Brasil, onde nós temos preconceito contra a atividade econômica, nós atrapalhamos os investimentos, nós temos um dos piores lugares para desenvolver turismo no mundo ainda, por todas as mudanças que nós já conseguimos fazer aqui em São Paulo, em licenciamento, etc. Mas a segurança jurídica no Brasil, ela envolve federal, estadual, é muito complicado para quem quer investir aqui. Nós precisamos de parques temáticos, por isso a política de distritos está indo para a Assembleia, para fazer Orlandos aqui, né? Nós temos Olímpia, temos o Serra Azul, nós temos o patrimônio histórico fantástico, nós temos que poder usar esse patrimônio histórico como os países desenvolvidos fazem. Os parques naturais estão sendo concessionados ali na secretaria do secretário Penido e com mais equipamentos. O mundo inteiro tem bons equipamentos junto à natureza. Isso está pacificado. No Brasil, isso é uma questão terrível, né? O prefeito Covas foi arrumar e fazer um belíssimo projeto lá no Engabaú, de recuperar o centro de São Paulo, e aí entram dezenas de processos da justiça para atrapalhar e tal. Nós temos que parar com isso no Brasil. As pessoas têm que dialogar, elas têm que conversar, têm que pedir para sentar, discutir e não querer ter 100% de razão, porque é impossível que 100 indivíduos tenham 100% de razão. Isso é matematicamente impossível, né? E esse radicalismo do Brasil de tomada de posição, não de pensamento individual, porque nós temos 100 milhões de neurônios, cada um de nós, e nós somos capazes de avaliar se alguma coisa, por exemplo, do desenvolvimento econômico do turismo, por exemplo, parques naturais. Os Estados Unidos têm 320 milhões de visitantes em parques naturais, o Brasil tem 12 milhões de visitantes, com 3 vezes mais cobertura vegetal. Ora, isso merece uma reflexão. São Paulo tem um potencial de natureza que o mundo desconhece. Nós estamos revelando, mas é preciso que tenha os equipamentos. Aí, se você vai botar equipamento, vai virar uma guerra nuclear de visões atrasadas. Não se quer destruir a natureza. O parque natural ele tem uma parte que é visitável, dentro de patamares e de cuidados, e ele serve para a educação ambiental, para a construção de valores. Se eu quiser uma juventude que pense melhor sobre a natureza, conheça a natureza, e que seja menos shopping e mais trilha, eu preciso dar essa oportunidade.
né? Se nós quisermos conhecer o que tem a nossa biodiversidade, é preciso ter acesso aos parques, tem os centros de base científicas para olhar o que tem lá dentro e ajudar a manter, né? Ou seja, nós temos que pensar diferente, nós não queremos voltar ao passado. O passado não era um bom lugar para nós nesses aspectos de potencialidades, não era. Muita burocracia, muita briga, muita discussão e pouca solução. O desenvolvimento é uma questão, acima de tudo, moral, porque é a questão da oportunidade, da equidade. Veja que em 2019 nós geramos 50 mil empregos em São Paulo pelo turismo, está no CAGED, mais que a construção civil, que sempre é a grande vitoriosa. No mundo, em 2018, 1 em cada 5 empregos foram gerados pelo turismo. Só isso já dá o tamanho da oportunidade, principalmente para os jovens. Porque a indústria, ela automatiza, ela ganha produtividade, o que é muito importante. A agricultura já fez isso. Mas os serviços é que empregarão as pessoas. Bem, secretário, E o serviço do turismo é o que ajuda mais as micro e pequenas empresas. Secretário, a gente agradece, né? E não tenho dúvida, o senhor tem o senhor vê como um panorama, não é só o turismo, mas a situação atual de todo o estado de São Paulo. O senhor tem uma visão muito boa, né? Muito flexibilizada, muito ampla. A gente agradece a entrevista, né? E uma próxima oportunidade, o senhor está voltando aqui, esclarecendo mais esses pontos, né? Que estão deixando aí muita gente ainda com medo do futuro. Mas pessoas como o senhor aí, a gente pode ter certeza, podemos ficar mais calmos e mais solícitos, porque uma pessoa como o senhor merece o lugar onde o senhor está e temos que dar credibilidade para essa sua ação, né, Júlia? A ação que ele toma em frente ao turismo do estado de São Paulo. Obrigada, secretário. Tenha um bom dia. Obrigado a todos. Um bom dia a todos. Muito obrigada.